Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Essas qualificações, como nós estávamos estudando no domingo, estão relacionadas àqueles irmãos que são chamados ao Senhor para exercer a supervisão na vida da igreja, exercer o governo, não o governo deles mesmos, mas eles serem a expressão do governo de Cristo. Nunca é demais nós lembrarmos do que nós lemos em 1 Coríntios 12 e Romanos 12, dizendo que o Espírito de Deus concede dons, e dentre esses dons, esses serviços, na linguagem então de Romanos e de 1 Coríntios 12, há aquelas funções de governo ou de superintender, né? São sinônimos e se referem a justamente aqueles que irão supervisionar a obra de Deus. A gente pode muitas vezes se recordar lá de Esdras e Neemias. É interessante. Por exemplo, no livro de Esdras, quando é registrado a reedificação do templo, lá havia aqueles que trabalhavam, mas haviam aqueles também que coordenavam aquele trabalho, né? Que superintendiam aquele trabalho, que faziam a supervisão dele. E é exatamente essa realidade que estamos vivendo hoje. Existem aqueles que são o serviço, né, na casa de Deus, e existem aqueles que supervisionam o serviço, a obra na casa de Deus. É essa divisão que o Espírito de Deus trouxe aqui em 1 Timóteo. Então, lendo o verso 3, nós já vimos essa qualificação, essa característica de que alguém que supervisiona não deve ser dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Inimigo de contendas é alguém que é um pacificador, alguém que detesta a confusão, as brigas, os desentendimentos no meio do povo de Deus. Os irmãos se lembram lá do Sermão do Monte? O Senhor diz, né? Bem-aventurados os pacificadores. Em Efésios, a palavra diz que nós devemos nos esforçar por manter o vínculo da paz. Os irmãos percebem? Então, aquele que exerce a supervisão, o governo na casa de Deus, aqueles irmãos do presbitério, eles devem ser dotados muito mais, né? E também, porque todo o povo de Deus tem que trazer essa característica, mas esses irmãos, como eu tenho dito, como modelo, dessa missão de pacificar, não de separar. Acontece que muitas vezes alguns irmãos que não têm um entendimento sobre essa questão, eles são contenciosos. Então eles falam uma coisa, alguém não concorda, ou alguém fala uma coisa que eles não gostaram, eles acabam por meio que separar aquela pessoa, evitá-la, né? E assim por diante. A pessoa não me atende, então eu não tenho nenhum compromisso com ela. Então eles não têm aquele espírito de buscar. Você se lembra que o Senhor Jesus fala sobre as ovelhas dele? Mesmo que 99 estão seguindo ele, se uma se perdeu, ele vai deixar aquelas 99 resguardadas, mas ele vai buscar aquela que está perdida. Então o presbítero tem esse coração. Aquele irmão se apartou da comunhão porque não entendeu bem uma palavra, né? Porque se irritou com algo. Ele não vai adotar a mesma posição de contenda. Se ele não fala comigo, eu não tenho obrigação de falar com ele. Não, ele é aquele que vai buscar, que vai apaziguar, né? Então são irmãos que auxiliam a apaziguar, pacificar na vida da igreja, na vida dos irmãos, né, que estão com dificuldade conjugal, na vida daqueles relacionamentos pai e filho que não estão se entendendo. O espírito é sempre esse espírito de pacificação e não de contenda, um espírito contencioso. É verdade? Agora, irmãos, a gente tem que fazer um pequeno parênteses aqui para dizer o seguinte:
Existem pessoas que, muito embora você tenha esse espírito pacificador, elas estão dominadas pela contenda. Elas não querem ouvir, elas têm a razão delas, né? E só dá certo se for do jeito delas. Essas pessoas realmente, se elas não querem ouvir os irmãos que estão à frente, aqueles que expressam o governo, eles devem ser deixados mesmo. O que a palavra diz? Se o irmão peca, você vai arguir ele. Se ele não te ouve, você chama um outro irmão, vai lá conversar com ele. Se ele se mantém rebelde, você leva o assunto para a igreja. E se mesmo assim ele não cede, o que a palavra diz? Considera esse irmão como se fosse uma pessoa, um gentil, um publicano. O que significa isso? Não é que ele seja um ímpio, mas é para você considerar como se ele fosse um ímpio. Porque ele está imbuído desse espírito contencioso, de que não quer ouvir, de que é a sua razão. Então há um equilíbrio muito grande entre o presbítero sendo um pacificador, um inimigo de contendas, aquele que estende a mão, aquele que busca, aquele que apazigua, mas também daquele que abaixa a cabeça para tudo e negocia com verdades. Isso não pode acontecer. E é um perigo muito grande, irmãos. Antes da gente avançar, eu preciso colocar isso. Hoje em dia, o tal do politicamente correto, infelizmente, está também dentro da vida da igreja. Então, aqueles que são os líderes, que são os presbíteros, que expressam o governo da igreja, eles são muito preocupados com o politicamente correto. Ah, não vou chamar a atenção daquele irmão, que ele pode não gostar, né? E a gente precisa dele aqui. E aí, dentro disso, vai se negociando com verdades, vai se permitindo que a carne ela tenha a sua parte no meio do povo de Deus, e isso vai gerando morte. Então, ser pacificador não significa concordar com tudo que as pessoas fazem em nome da paz. Nada disso. Haverá situações que realmente haverá um conflito que não tem como ser evitado, porque o que está em jogo ali é seguir o caminho do Senhor ou ceder à vontade daqueles ou daquele irmão. E com a verdade não se negocia, né? Então a Bíblia é repleta de exemplos assim. Paulo mesmo, quanto à igreja em Corinto, ele faz uma severa exortação no capítulo 5, porque os irmãos estavam numa situação de que um dentre eles estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai. E a igreja, e principalmente então aí, o governo, os presbíteros, estavam sendo omissos, convivendo normalmente com aquela situação. De repente, você poderia estar pensando, né? Pacificadores. Ah, o Senhor vai mudar o coração desse irmão, o Senhor vai convencê-lo. E Paulo vem com uma exortação dura ao ponto de dizer assim: eu entreguei, reunido eu com vocês e um só Espírito, entregamos essa pessoa a Satanás, para que ela seja realmente disciplinada. Então vem uma palavra forte, dura, por quê? Porque em nome da comunhão, da pacificação, se estava então negociando com a verdade, e o Senhor não admite isso, tá? Mais uma coisa que me ocorre, irmãos. O Senhor, Ele é o pacificador, não é verdade? Ou alguém tem dúvida que o nosso Senhor Jesus, Ele trouxe-nos a paz? Ele é a paz, certo? Mas o que Ele fala? Ele diz assim: quem amar mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Você está vendo? Quem comigo não junta, espalha. Então o próprio Senhor coloca um limite nesta questão pacificação, pessoa de paz, pessoa que não gosta de contendas, que se aborrece com contendas. Qual é o limite? Quando a sua verdade, quando a sua palavra está em jogo. Então nós temos que lutar por ela. E muitas vezes nós vamos nos indispor com pessoas que amamos em razão disso, né? Então isso pode acontecer. E mais ainda, trazendo para o contexto aqui, no governo da igreja, isso também acontece, e acontece e muito, tá? Então, inimigos de contendas, é o que acabamos de ver. Há ainda uma outra
uma outra característica no verso 3 que eu chamo a atenção dos irmãos. Não avarento, está aí na sua Bíblia, né? Então está lá, verso 3, inimigo de contendas e não avarento. Não avarento é a mesma coisa que dizer assim, não ganancioso. Irmãos, por que alguém que exerce o governo da igreja, que é a expressão da autoridade de Cristo no meio do povo de Deus, não deve ser ganancioso? Por muitos motivos, mas existe um motivo também aí. Quem é que administra, por exemplo, os recursos, as ofertas que são trazidas à casa de Deus? Não são esses irmãos? Agora, irmãos lidando com recursos, sendo gananciosos, amante do dinheiro. Então isso não é algo apropriado, não é algo que deve acontecer. Avance um pouco aí no livro de Timóteo e vamos ver essa questão aí do ganancioso, né? Deixa eu ver o verso aqui. Vamos ler capítulo 6. Pedir o irmão leia. Do capítulo 6 a partir do verso 3. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilaram em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram por muitas dores. Isso aqui é uma palavra do Espírito de aplicação geral, não só para os presbíteros. Mas quando vocês leem, e eu leio lá, que não sejam gananciosos, que não sejam pessoas que tenham realmente desespero por ter, ambição por ter, a gente tem que remeter esse texto, porque aqui traz uma conclusão do porquê não se deve ser cobiçoso, ganancioso. Porque o amor ao dinheiro, veja bem, não é o dinheiro, mas é esse amor. Esse amor ao dinheiro representa o quê? Justamente a ganância, justamente a cobiça por riquezas. E isso pode levar tanto o presbítero como qualquer um de nós a nos perdermos do caminho da fé. Paulo chega a dizer aqui, pelo Espírito de Deus, que as pessoas, alguns irmãos que entraram por esse caminho do amor ao dinheiro, o que aconteceu com eles? Eles atraíram para si muita dor, muito sofrimento. Porque Mamon, que é essa potestade, ela escraviza mesmo a pessoa. Ela suga a energia da pessoa, né? A pessoa não pensa mais nada, a não ser em duas coisas: como ganhar cada vez mais ou como não perder de jeito nenhum. Porque Mamon não escraviza só pelo desejo de ter, de ganhar, mas Mamon pode nos escravizar pelo medo de perder, certo? Não vamos gastar com isso, não economiza daqui, não faz o que, porque senão a gente pode ficar sem. E aí a gente está colocando toda a nossa segurança no quê? No dinheiro. Ser cobiçoso, avarento, é você então confiar nas riquezas. Então um presbítero que é cobiçoso, que é avarento, que confia nas riquezas, é algo realmente trágico para a vida da igreja. Por isso então há essa exortação.
Veja aí o verso 7 do capítulo 6 que o Igor leu aí. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso deveria ser um princípio da palavra a nos nortear, para que a gente não seja preso ao desejo de ter as coisas desse mundo. Nós não trouxemos nada para esse mundo. E também o Senhor estabeleceu um limite, não vamos poder levar nada daqui. Então você gasta a sua vida inteira pensando em uma só coisa: eu quero ter a minha casa própria. Vou dizer uma coisa para você: você não vai poder levar a sua casa própria quando você for embora, né? Há aí alguns historiadores, eu não sei até que ponto que é verdade, mas falam sobre Alexandre o Grande. Eu tenho certeza que os irmãos que já tiveram aula de história conhecem Alexandre o Grande. Ele foi um imperador, né, do Império Grego-Macedônio, um dos maiores impérios que já existiu no mundo. A Bíblia registra o Império Grego-Macedônio. E ele tinha uma ambição de cada vez conquistar mais. Ele chegou ao poder muito jovem, ele conquistou a Babilônia muito jovem. E ele tem uma ambição de estender o território dele cada vez mais longe, né? E ele parte dessa vida sem deixar herdeiros, né? Sem deixar ninguém que pudesse assumir o seu lugar nesse vasto território que ele conquistou. Mas dizem que antes dele partir desta vida, dizem, né? Não há nada confirmado, que ele fez uma solicitação lá no seu leito de morte. A solicitação dele é que ele fosse sepultado com as mãos para fora, digamos assim, do seu caixão. E aí perguntaram por quê, e ele explica: eu nada trouxe para esse mundo e nada vou levar dele. Então as mãos para fora significa o quê? Mãos vazias, né? Eu não trouxe nada e não estou levando nada. É justamente esse princípio da palavra de Deus aqui. Nada trazemos e nada poderemos levar. Então compensa nós gastarmos toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa vida atrás de coisas que nós não vamos poder levar daqui? Então é algo para nós considerarmos. E é uma característica que deve estar presente na vida daqueles irmãos que ocupam, né, que foram levantados pelo Senhor para este encargo. Agora, irmãos, cuidado, tá? Para a gente não substituir uma coisa por outra. Tem gente que acha assim: não, eu não tenho quase nada, eu sou triste, mas tudo bem, lá na frente eu vou ser recompensado. Eu queria muito ter muitas coisas, mas eu estou negando, porque a Bíblia diz que a gente não deve correr atrás disso. Não, irmãos, todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, que nós rejeitamos coisas que podem nos escravizar, o Senhor não deixa aquilo vazio em nós. Ele se interpõe no lugar. Você entende isso? Então é algo que você ama muito, e aqui o ponto é dinheiro. Eu amo muito dinheiro, mas quando eu nego esse amor para seguir o meu Senhor, Ele não vai deixar aquele bloco do dinheiro vazio no meu coração. Ele vai o quê? Preencher com Ele mesmo. E é então que o Espírito nos diz que aí nós vamos experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Não é isso que Paulo fala? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo deixou tudo aquilo que ele considerava de valor. Ele considerou, a partir do momento que ele conheceu Cristo, tudo aquilo que para ele tinha valor, ele considerou como refúgio. Algumas versões dizem como esterco, por causa da sublimidade de Cristo. E aí ele diz: e eu aprendi a estar contente. Eu sei estar pobre, sei estar também em abundância. Eu sei estar humilhado, mas sei também estar honrado. Por quê? Porque Paulo não era alguém que se movimentava de acordo com as circunstâncias. Paulo era alguém que estava preenchido por uma pessoa. Então ele não oscilava pelas circunstâncias. Isso é a verdadeira libertação, né? A pessoa não... hoje eu estou feliz porque deu tudo certo no meu dia. Então eu tenho que dizer uma coisa para você e para mim também. Se a minha felicidade depende de dar tudo certo no meu dia, eu sou escravizado pelos meus projetos, porque o dia que não der certo, aí eu não vou estar mais feliz. Então eu sou um crente almático, que oscila na sua espiritualidade de acordo com que as coisas saem da maneira com que ele planejou, e não da maneira que o Senhor quer. São duas coisas
bem distintas. É andar pela alma e não andar pelo espírito. Irmãos, é tão fácil, parece que eu estou desviando um pouco aqui do ponto, mas é tão fácil nós chegarmos ao final do dia. Senhor, muito obrigado por esse dia, que maravilha, né? O meu trabalho foi tudo bem, cheguei em casa inteiro, nenhum acidente, tenho aqui a minha comidinha na mesa, que o Senhor não tem deixado. Oh, Senhor, muito obrigado. A gente é bem grato e bem solícito nessas questões, mas o duro é você ter passado um dia péssimo, né? Chegado em casa, não sem nada, mas com escassez, e você poder ainda agradecer o Senhor, né? Mas aqueles que são verdadeiramente livres, a sua alegria e a sua felicidade não vai estar nas circunstâncias, vai estar no Senhor. Então, um prato com um pouquinho de comida proporciona tanta alegria a esse cristão como uma mesa muito farta. Não é isso que vai ser o ponto da sua alegria. Sua alegria é uma pessoa. Então os irmãos compreendem como muitas vezes a gente é tão pequeno ainda espiritualmente e nos achamos tão espirituais. Somos, na verdade, cristãos almáticos ainda, né? Vamos voltar para o texto aqui de 1 Timóteo. Então entendemos um pouco essa questão do verso 3, não avarento, né? Prossegue aí o verso 4. E que governe bem a própria casa. Nossas famílias são a primeira expressão do reino de Deus, não tenha dúvida disso. O que é a igreja? A igreja é vamos pegar aqui, o que é a reunião da igreja? A reunião da igreja é a reunião de famílias cristãs que vêm aqui num lugar para expressar o Senhor, para aprender dele. Não é verdade? Mas lá na nossa casa também a igreja é lá também, certo? Então quando diz assim, alguém que vai ocupar a função de administrar a igreja, de supervisionar a igreja, ele deve ser um supervisor antes de tudo, um bom supervisor na sua casa, porque senão haverá uma contradição. Eu sou um ótimo supervisor na vida da igreja, cuido dos irmãos, solícito, pacificador, não dado ao vinho, alguém né? Ótimo, na vida da igreja é uma beleza, mas lá em casa um desastre. Será que o Senhor tem prazer nisso? De maneira nenhuma. Então, como um requisito para que alguém exerça a função de presbitério, é que antes dele supervisionar a igreja, ele saiba supervisionar e governar a sua própria casa. É nas nossas casas, irmãos, que a expressão da vida do Senhor é algo mais assim evidente, ou não, ou eu tenho ou não tenho. Nas nossas casas isso se manifesta de maneira mais clara, porque eu passo por essa porta aqui, eu posso me transformar, né? Aquela cara séria, a Bíblia debaixo do braço, paz de Deus, irmão, graça e paz, como é que você está e tudo mais. Mas é lá em casa, no dia a dia, que realmente eu sou conhecido. Então o irmão conta uma história terrível, irmãos, triste mesmo. Ele dá um testemunho. Isso aconteceu há muitos anos atrás no estado do Paraná. Um irmão envolvido com a obra de Deus, sabe? Alguém assim exemplar no meio do povo de Deus. Um dia ele chega em casa, ele estava servindo o Senhor em algum lugar, ele chega na sua casa, sabe o que acontece? Que ele vê, quando ele abre sua porta, o seu filho enforcado e a Bíblia queimada debaixo dos pés dele. Então esse irmão era um exemplo para a vida da igreja, né? Alguém que servia bem na obra de Deus, mas na casa dele, ele alcançou muitas pessoas, mas ele não conseguiu alcançar o próprio filho. Então isso é algo para a gente poder refletir. Dentro do tema que estamos estudando, o presbítero deve ser alguém que antes de tudo governe bem a sua casa. A gente vai ver o que é governar bem a sua própria casa. Mas é ter esse coração no sentido de administrar bem aquilo que o Senhor confiou em primeiro lugar, que foi a sua família, né? Antes de a vida dos irmãos, da igreja, o Senhor confiou a sua família e deve ser bem administrada, né? Agora, seguindo o verso aí, ele vai dizer como que é governar bem a própria casa. Diz assim, verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob
disciplina. Essa disciplina aqui não significa uma situação de terror, alguém que é autoritário, alguém, não, meu filho segue as minhas ordens, ou é isso, ou o bicho pega lá, não é isso. Criar os filhos sob disciplina é mostrar para os filhos, evidenciar para os filhos que em casa eles não fazem o que eles querem. Existe o quê? Um governo. Na verdade, os filhos têm aquela consciência, não, lá em casa há um governo, lá em casa há a expressão da autoridade de Cristo. Isto é, então, criar os filhos sob disciplina. Só que, atualmente, o que acontece? A gente tem percebido que os filhos têm sido deixados à própria sorte. O pai não quer ter dor de cabeça na hora que ele chega em casa, porque está cansado, estressado do trabalho. Então, muitas vezes lá, bota a internet para o filho, quanto mais tempo ele ficar na internet, melhor. Quanto mais tempo ele ficar na escola. Então, por exemplo, ele estuda de manhã, bota ele num curso de tarde, de noite, se tiver mais alguma coisa, bota ele também, porque eu não quero esse moleque me dando dor de cabeça aqui. Então, esta é a questão de criar filhos sob disciplina e não confiar a tarefa da criação dos filhos a terceiros. A amiga da minha esposa a minha esposa contando para mim, né? A amiga dela foi trabalhar de babá na casa de uma família de muitas posses. E essa amiga dela dizia assim, o que chamou a atenção dela é que ela, como babá, ficava o dia todo com a criança. E a mãe lá, perdida pela mansão lá, né? Curtindo a vida. Quando ia chegando de noite, que o marido ia entrando com o carro na casa, a mãe corria lá e pegava o bebê. E aí levava a criança e tudo mais, né? Então, infelizmente, isso é a noção das pessoas hoje em dia de criar filhos sob disciplina. Entrega para os outros. Quando convém, pega, né? Isso é terrível. O texto prossegue aí também dizendo assim, verso 4. Criando os filhos sob disciplina, olha aí, ó, com todo respeito. Com todo respeito. É possível você exercer autoridade, mas também, ao mesmo tempo que exerce a autoridade, esse respeito é conquistado pelo amor, né? Existem pessoas que têm o seguinte pensamento, o respeito é conquistado pela força. Então, ele impõe uma autoridade violentamente. Ou o respeito pode ser conquistado pelo amor. Vai faltar disciplina? De jeito nenhum. O filho errou, ele precisa saber onde ele errou, onde ele transgrediu na palavra e que há consequências. Ó, filho, você não passou você não estudou, você não se empenhou, você não cumpriu suas responsabilidades, então você falhou nisso e nisso, porque eu disse para você estudar. Então agora você vai ficar sem esse telefone que você gosta, para você experimentar e saber que existem consequências para os seus atos. Mas existem pais que só prometem, não é verdade? Tem pai que é um verdadeiro político dentro de casa, só promete. Ah, se você fizer isso, vai acontecer isso. O filho dá risada, por quê? Ah, já fiz tantas vezes, ele nem aí. Então, onde é que está a noção de autoridade? Não tem uma expressão de governo dentro de casa. Então, essa pessoa, como é que ela vai expressar a autoridade de Cristo na vida da igreja, se os filhos dela não são criados sob disciplina do Senhor, né? É meio contraditório. Eu quero ir com os irmãos num texto bem interessante que está em 1 Samuel capítulo 2, sobre esta questão de governar a casa. 1 Samuel capítulo 2. O texto é bem longo, a gente vai fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida, pegando alguns pontos. Mas por quê? Aqui nós estamos diante da situação de que havia um sacerdote em Israel chamado Eli. Então ele, como sacerdote, era alguém então que supervisionava a obra de Deus, certo? E Eli tinha filhos, ok?
Só que esses filhos de Eli, eles não agiam debaixo da disciplina, eles não entendiam governo, eles não entendiam disciplina. Então vamos ler como o Senhor via esta situação. Vamos começar do verso 12 então. O irmão comece a ler para nós a partir do verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, o que não aceitará de ti carne cozida senão tua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora o verso 22, Annelies. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, aqui nós vimos como era o mau procedimento dos filhos de Eli, que era uma autoridade em Israel, né? E por mais que o povo reclamasse, digamos assim, acerca do procedimento dos filhos dele, nunca se viu da parte de Eli nenhuma medida energética, né, para conter os seus próprios filhos, ou seja, sem disciplina nenhuma aqueles filhos. Isso demonstra então uma omissão da parte dele. Então o Senhor agora vai tratar com Eli, né, a partir do verso 27. E vamos ver o que o Senhor fala sobre a conduta dele. Então, por favor, leia aí a partir do verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a
quem eu não afastar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que como. Então, foi uma leitura um pouco extensa, mas nós vimos a reprovação da parte do Senhor, e o princípio é esse daqui. A reprovação da parte do Senhor pela conduta de Eli, buscar honrar mais os filhos dele do que honrar o Senhor. Certo? E o que o Senhor fala com respeito àquele sacerdote que seria de acordo com a sua vontade? Ele diz assim no verso 35: eu suscitarei um sacerdote fiel, que proceda segundo o que tenho no coração e na mente. Então vejam bem, irmãos e irmãs, dentro da casa, para com os filhos, o marido é essa expressão sacerdotal. Ele é sacerdote, ele é profeta dentro da sua casa. A esposa também tem da parte do Senhor autoridade sobre seus filhos. Agora, quando se busca honrar mais os filhos, não desagradando eles, não confrontando eles, fazendo tudo aquilo que eles querem, ou permitindo que se faça o que eles querem, você está a um passo cada vez mais largo para ser então reprovado severamente pelo Senhor. O ponto aqui é ser fiel à palavra, ser fiel ao que está no coração do Senhor, no trato com os filhos, no trato na casa. Se os filhos, mesmo assim, diante de toda a educação, de toda a palavra, de todo o testemunho que foi dado, escolherem seguir caminhos que não são os caminhos do Senhor, tenha certeza, o Senhor vai trabalhar na vida deles. O Senhor vai atuar, porque da parte dos pais houve fidelidade acerca do seu testemunho. Então, transportando esse texto que nós lemos para o que estamos estudando em 1 Timóteo, ao presbítero é necessário que ele governe bem a sua própria casa, sendo fiel ao que está no coração e na mente do Senhor. Não sendo fiel ao que está no coração e na mente dos filhos ou da esposa. Entendemos bem o que significa isso? O que Josué fala? Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você pega Noé, por exemplo, você vê lá Noé dentro da visão do que o Senhor tinha dado para ele, do dilúvio, do julgamento, de se edificar uma arca. Ele edificou sozinho? Não, irmãos. O Senhor deu a provisão, mas os seus filhos também, a sua esposa também, auxiliaram na edificação da arca. E todos eles foram salvos do julgamento. Agora imagine, e é aqui que eu quero chegar, se Noé tivesse recebido a visão, haverá o julgamento sobre a terra. Eu tenho para você um trabalho de edificação, porque todos nós estamos envolvidos na edificação da casa de Deus. Então o Senhor falando, tem para você, Noé, um trabalho de edificação. Aí Noé vai cuidar da vida dele. Você acha que os filhos dele iam edificar a arca? Se Noé estava lá cuidando dos assuntos dele, você acha que a mulher dele ia pegar no martelo, os filhos dele iam pegar no martelo para edificar uma arca? Não, porque a visão veio primeiro pelo cabeça. E o cabeça sendo fiel à visão, isso tocou de alguma forma os seus filhos, sua esposa, suas noras, para que eles também se juntassem nesse trabalho de edificação da casa. Então você tem dois exemplos aqui, a casa de Noé e a casa de Eli. Na casa de Eli não se ouve testemunho, não se ouve disciplina, não se ouve expressão de governo, e aqueles garotos faziam o que queriam.
se prostituindo na porta da casa de Deus, adulterando, pegando a oferta que era destinada ao Senhor para a sua própria cobiça. Mas na casa de Noé houve o testemunho de que o julgamento viria e que era necessário edificar aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Então é isso que o Senhor espera de toda a igreja e principalmente daqueles que são a expressão do seu governo. Vamos voltar para 1 Timóteo? Irmãos, não se deixe tocar por aquele pensamento assim, o irmão não sabe que não tem filho, o dia que ele tiver filho, ele vai ver como que o negócio é difícil, né? Porque quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo teve filho? Paulo teve esposa? Tem uns aí que dizem que Paulo teve esposa. A Bíblia não dá nenhuma certeza sobre isso, nenhum fio, nenhuma vírgula de que Paulo tenha sido casado. Antes ele estimula, né? Olha como que o ensino muitas vezes pode enganar. Lá em 1 Coríntios ele diz assim: eu quero que todos sejam como eu, né? Solteiros, que cuidem das coisas do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso aqui é palavra do Espírito. Se a gente deixar a nossa mente ser tomada conta assim, o irmão fala assim porque não tem filho, né? Se ele tivesse, o negócio não era fácil sim, ele está falando não, né? Mas isso é palavra do Espírito de Deus. Então a gente tem que parar de colocar as desculpas, né? Senhor, não pude, não posso, não consigo, não devo. E abrir o coração e a mente: Senhor, trabalha isso na minha vida. Eu quero que isso seja algo real na minha casa, né? Então vamos continuar. 1 Timóteo, capítulo 3. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, né? Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, é o que a palavra diz. Verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É aquilo que conversamos inicialmente. Temos que ser fiéis nas medidas que o Senhor traz. A família é a primeira medida, depois a vida congregacional, a vida da igreja, né? Verso 6, para a gente avançar. Não seja neófito. O que é neófito? Um recém-convertido, tá bom? Então, a palavra diz que um presbítero não pode ser alguém recém-convertido. E qual que é o problema aqui? Olha como o Espírito de Deus é perfeito, porque Ele é Deus. O que nós temos visto muito hoje? Vou pegar aqui um exemplo, o Jamerson está ali. Digamos que o Jamerson começasse a conhecer a palavra agora, só que o Jamerson é um grande empresário aqui na cidade, respeitado por todos, né? A sociedade admira o Jamerson porque empresarialmente ele é bem sucedido. Sabe qual é a tendência das igrejas hoje? O Jamerson começou a ouvir a palavra esse mês. Mês que vem eles já querem que o Jamerson... Não, Jamerson, você já vai para uma função aqui, porque como você sabe administrar a sua empresa, também você pode administrar as coisas aqui da igreja. Olha que maravilhoso, teremos um excelente administrador aqui. E a gente faz isso. Pega alguém recém-convertido, coloca ele numa posição de supervisionar, porque ele tem um talento natural que as pessoas acham que deve ser aplicado também na vida da igreja. Então, geralmente se traz pessoas que são proeminentes na sociedade e colocam elas para liderar na vida da igreja, sendo elas recém-convertidas. Então, é isso que o Senhor está nos alertando. Não pode ser um neófito, alguém que ganhou uma experiência com o Senhor há pouco tempo. Ele ainda está amadurecendo. Há muito ainda a ser trabalhado. E aí o verso prossegue, né? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Qual que é a condenação do diabo? A soberba. Ele era aquele anjo de luz, até hoje né? Aquela criatura magnífica criada por Deus, e um dia ele teve no coração dele o quê? O ser igual a Deus, né? Me assentarei no trono do Altíssimo, como a palavra diz. Então ele foi precipitado, porque o coração dele se encheu de orgulho, de soberba. Então quando o Senhor diz assim,
uma pessoa que é recém-convertida não pode ocupar uma posição de governo, de supervisão na casa de Deus, não é outra coisa senão um cuidado do Senhor também para com aquela pessoa, porque ela ainda não tem estrutura espiritual para lidar com este encargo. Vamos pegar a experiência de dois irmãos aqui, apenas dois na palavra, Pedro e Paulo. Irmãos, Pedro era um homem cheio de si. Tanto é que quando o Senhor fala que era necessário que ele fosse à cruz, ele diz assim: Senhor, se necessário, eu vou com o Senhor até a morte. O que o Senhor fala para ele? Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, para Pedro, ele era muito espiritual, sabe por quê? Porque ele recebeu aquela palavra do Senhor dizendo assim: Pedro, quem te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai Celestial. Você já pensou? Estavam todos os discípulos ali, mas para Pedro diz assim: Pedro, essa revelação você recebeu direto de Deus. Pedro quase que flutuava, né? Nossa, esse foi o que recebeu a revelação direta de Deus. Logo após essa palavra, o Senhor diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Então aquilo, né, foi um sinal. O sinal do quê? De que embora ele tivesse um coração para o Senhor, ele ainda não estava preparado para aquilo que o Senhor havia, digamos assim, comissionado ele. Então, depois da morte do Senhor, ele se arrepende profundamente. Nós sabemos todos os eventos. Quando o Senhor ressuscita, o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos. Ele diz assim: manda chamar os meus discípulos e Pedro. Ele fala desse jeito, o Senhor: vá, né, chamar os meus discípulos e chame também Pedro. Por quê? Porque Pedro estava tão quebrantado que ele acha que ele nem se considerava mais um discípulo do Senhor, porque ele havia negado o Senhor, né? Então o Senhor tem esse cuidado com ele. Mas há um encontro então, que é descrito na palavra, em que há uma fogueira, o Senhor está ali naquela fogueira, Pedro chega para ter com ele, depois chegam os demais, e o Senhor diz assim a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro começa, né? Sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor fala de novo para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Aí pela 3ª vez, quando o Senhor pergunta isso, aí Pedro diz o quê? Senhor, tu o sabes. Porque ele se lembrou que foi na 3ª vez também, né? Após o galo cantar, após ele negar 3 vezes, o galo cantaria. Então, quando chegou na 3ª vez, o que ele lembrou? Ele lembrou daquele Pedro lá atrás, todo cheio de si, e que na hora que realmente a sua fé foi provada, ele falhou. Então o Senhor pergunta para ele de novo, e ele lembra que ele é falho, que ele não pode confiar nele mesmo. Aí ele entrega para o Senhor, diz assim: Senhor, tu o sabes, eu já não sei de mais nada, eu achava que eu sabia alguma coisa. E aí, irmãos, o que o Senhor fala para ele? Pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Então é só um coração que não confia em si, um coração quebrantado, que pode ser usado pelo Senhor para apacentar as suas ovelhas, para supervisionar as suas ovelhas. Um neófito, alguém recém-convertido, talvez não tenha passado ainda por este quebrantamento. Os irmãos percebem? Então, esse Pedro, irmãos, que fugia do sofrimento, ficava falando para o Senhor: Senhor, para de falar que o Senhor vai para a cruz, isso não vai te acontecer, porque não queria sofrimento. É aquele mesmo Pedro que nas suas cartas ele diz assim: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós de igual pensamento. É o mesmo Pedro que diz que a nossa fé, ela é purificada pelo fogo. Então é um homem que aprendeu o valor do quê? Do sofrimento, do quebrantamento. Por isso ele estava apto pelo Espírito a, então, exercer a autoridade de Cristo na igreja. A palavra diz que Pedro era uma das colunas da igreja em Jerusalém. Ele mesmo diz que ele era um presbítero, né? Ele tinha essa função de presbitério. Então, a partir daí a gente começa a ver o porquê é importante que alguém
tenha uma maturidade espiritual, um tempo de caminhada com o Senhor, para que ele possa estar apto a exercer a supervisão na casa de Deus. Então eu falei do primeiro exemplo, Pedro, e o segundo foi Paulo. Paulo é aquele homem, irmãos, que eu acabei de citar esse texto aqui. Ele diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então ele já não era um homem mais cheio dele mesmo. Ele diz assim, em 1 Timóteo mesmo: eu sou o principal de todos os pecadores, eu sou o maior de todos os pecadores. Ele tinha essa consciência, esse convencimento da parte do Espírito. Então ele estava assim protegido, de uma certa forma, pelo tempo que ele tinha de jornada com o Senhor, dessa soberba, do perigo da soberba, de se ter confiado uma função de autoridade, do exercício de autoridade. Então alguém, volto para terminar, recém-convertido, não tem esse tempo de caminhada, esse tempo de quebrantamento, esse tempo de convencimento de que eu não sou nada, mas Cristo é tudo, eu não posso nada, eu não posso depender nada de mim, porque tudo que eu faço por mim mesmo é morte, Senhor. Eu preciso do Senhor. Precisa de um irmão que tenha passado por esse tempo de jornada. Por fim, o Espírito de Deus está me trazendo aqui a experiência de Salomão. Os irmãos já devem ter lido, né? Salomão era aquele que sucederia Davi no trono. E aí o Senhor aparece a Salomão e diz assim: Salomão, o que você quer? Você quer riqueza? Você quer poder? O que você quer? Né? Perguntando para Salomão, que ele daria. Salomão pede uma coisa para ele, pede assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar sobre o teu povo. Aí a palavra diz que Salomão foi um dos homens, se não o homem, né? Posso dizer o homem porque Cristo está acima de Salomão, mas foi um dos homens mais sábios de toda a história. Basta a gente ler Provérbios que a gente vê como que o Espírito de Deus pôde usar Salomão. Então essa é a vida de um presbítero. Essa é a vida daquelas pessoas que o Senhor tem levantado, não neófito, para que ele não caia na armadilha. A mesma armadilha que pegou o diabo, a soberba, o orgulho, é o sentar em cadeiras mais altas, é o passar ali e todo mundo tem que prestar reverência. Isso é perigoso, irmãos, na vida da igreja. Verso 7, para concluirmos. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E por fim, esses irmãos que exercem a posição de governo na casa de Deus, devem ter um bom testemunho dos de fora. O que vocês acham que é de fora? De fora são aqueles que não são povo de Deus, porque aqui a gente está falando da função de governo na casa de Deus. Os de fora, nós podemos colocar assim, a sociedade. A sociedade são os de fora. Então, a gente já ouvi muito assim, pessoas dizer assim sobre pastores. Infelizmente, irmãos, eu vendo fiado para qualquer um. Ele só não pode dizer que é pastor, porque se for pastor, não vendo fiado. Você está vendo? A questão do testemunho dos de fora. Eu não confio nesse tipo de pessoa, por isso. E não era assim no tempo da igreja primitiva. Eu não sei se os irmãos sabem, nós podemos ler lá, rapidamente, Atos capítulo 2. Veja como que era o testemunho dos de fora, no tempo da igreja primitiva. Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Deixa eu só ver o verso aqui. Versos 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Verso 47. Você leu? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja perseverava unânimes, partiam o pão de casa em casa, louvavam ao Senhor Deus, e o povo, que é a sociedade, simpatizava com eles. O povo não tinha raiva dos cristãos. Interessante, né, irmãos? Hoje em dia, o povo quer matar os cristãos. Mas não matar por causa do testemunho do Senhor, matar porque os cristãos são chatos mesmo, fica fazendo raiva neles. Então, por isso que lá é dito, ao presbítero, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, que as pessoas não tenham que falar mal dele, né? Tanto os de dentro, o povo de Deus, a sua família na fé, num círculo menor, a sua família, depois a sua família na fé, no âmbito mais da igreja, e ainda na sociedade. Não acha ninguém para apontar o dedo e dizer, aquele ali fez alguma coisa. Agora, irmãos, devemos deixar claro uma situação. Não é porque temos sido fiéis às coisas do Senhor que não teremos o quê? Lutas, muitas vezes o diabo usando as pessoas para nos prejudicar. Vocês irmãos percebem a diferença? Eu posso não ter feito nada, eu posso ter guardado a fé, dado um bom testemunho na minha casa, na vida da igreja, na sociedade, ou seja, no meu trabalho, no dia a dia, e mesmo assim o diabo levantar pessoas com o intento de me prejudicar. Não é isso que aconteceu lá com Estevão? A palavra diz em Atos capítulo 6, que Estevão então dá o testemunho do Senhor, um homem cheio do Espírito. E aí eles querem acusar Estevão, mas a palavra diz que não tem do que acusar. Aí eles fazem o quê? Subornam testemunhas para mentir contra Estevão no julgamento. Entendeu? Então não significa que Satanás não usará pessoas para tentar prejudicar você ou a mim no nosso caminho, na nossa jornada com o Senhor. Mas não foi algo que partiu de nós, é algo que partiu do nosso adversário. E sempre lembrando, né? Nós não temos inimigo carne e sangue. Nossos inimigos são as potestades. Então não é aquela pessoa que está querendo te prejudicar que é seu inimigo. Meu inimigo, meu adversário é Satanás. Não é verdade? Então, assim, temos que tomar cuidado. É necessário que tenham bom testemunho dos de fora. Mas nem sempre essas pessoas vão falar bem de nós, vão querer nos ajudar, porque muitas vezes estão sendo usados pelo maligno, com o propósito de levar tanto a igreja como a nós, membros da igreja, individualmente, a tropeços. Então tem que saber discernir uma coisa da outra. Amém?